Muito bem, estamos aqui agora, mais uma vez, nesse percurso interessantíssimo, tá? Mas para não perdermos o fio da meada, vamos iniciar rezando e pedindo ao Espírito Santo, dom de Deus, que fortaleça ainda mais a nossa fé no primogênito de Deus, naquele que deve ser o Senhor de nossas vidas. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para aprendermos e ensinarmos cada vez melhor. Juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Olha só que interessante como funciona, né, o estudo bíblico da Sagrada Escritura. Nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o nascimento do unigênito do Pai, que vimos um pouco do contexto de Lucas capítulo 2, dos seus versículos primeiros. De São Lucas capítulo 2, nós fomos um pouquinho a São Paulo aos Romanos capítulo 8. De São Paulo aos Romanos, nós visitamos agora São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Agora do capítulo 1 dos Colossenses, nós agora demos um pulo para São Paulo aos Coríntios. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Porque você parte ali de um princípio bíblico e aí para você conhecer bem aquele princípio, aquele cenário, aquele contexto, então você tem que permear alguns contextos da Sagrada Escritura. Você vai para lá, você vem para cá, você vem para cá e vai para aí. E aí você vai cercando, porque daqui a pouquinho nós voltamos para o princípio. E isso é muito importante, porque quando nós começamos a aprender, né, toda esta mística de relacionar este contexto com aquele, costumo dizer, a nossa fé vai ficando cada vez mais alicerçada, aprimorada, tá? Então, continue firme nesse curso, porque ainda tem muita coisa boa pela frente, se Deus quiser, tá certo? Então, agora o nosso contexto, tá, de estudo, nós estamos aqui já dentro de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E aí na última aula eu falei um pouquinho a respeito do senhorio de Jesus. Quem é que reconhece que Jesus é o Senhor? Somente quem tem uma vida no Espírito Santo, dom de Deus. Pessoa que ainda não vive no Espírito não reconhece o senhorio de Jesus. E por isso então você percebe o quanto a missão da igreja é árdua, né? Devemos evangelizar, devemos ensinar, devemos dar cursos de teologia, de fé cristã para as pessoas, para que elas possam aprender e quem sabe um dia se converterem e começarem a participar da Santa Missa com todos nós. Quem sabe? Mas precisamos evangelizar, né? Então se trata de uma missão realmente
árdua, desafiadora, fazer com que todas as pessoas reconheçam o senhorio de Jesus. Por quê, Padre? Qual o objetivo? Porque é reconhecendo o senhorio de Jesus que, segundo as informações bíblicas, nós teremos acesso às coisas do céu. Segundo a visão do livro que estamos aqui estudando, de Bento XVI, a infância de Jesus, Jesus ele inaugura uma nova humanidade. E se diz que ele venceu a morte e abriu agora as portas do paraíso. Ele é o primeiro a inaugurar. Mas a visão de Bento XVI se diz que agora, após Jesus vencer, derrubar esta porta férrea que era a morte, né, ele ressuscita, então uma multidão pode entrar por elas. Missão da igreja, missão nossa como cristãos, ajudar as pessoas que ainda não são convertidas a reconhecerem o senhorio de Jesus, para que eles também queiram e possam ter acesso a este novo jardim do Éden, a esta nova vida inaugurada por Jesus, a vida eterna, a ressurreição. Tá? Um dos motivos é esse também, de evangelizarmos. E então aqui São Paulo, ele, após falar sobre o senhorio de Jesus, em 3 versículos apenas, né? Ele continua e ele fala então sobre a diversidade e diversidade e unidade dos carismas, né? Ou seja, os carismas são diversos, mas a fonte deles é uma só. A fonte é única, não existe várias fontes. Carismas são muitos, tá? Ou dons, se você quiser, né? E a unidade deve ser única, a fonte é única. São Paulo ele escreve assim a partir do versículo 4: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós. Olha quanta coisa importante, quanta coisa interessante, né? Porque vários dons, vários ministérios, Deus, um só. Informação preciosa. Por quê? Na nossa atualidade, né, muitas pessoas que ainda não têm acesso à verdade que brota do unigênito do Pai, né? O próprio Jesus ele vai dizer em São João capítulo 10, né? Se eu estiver bem certinho aqui na memória, né? Em São João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, ninguém volta para o céu senão por mim. E aí ele diz, eu sou a verdade. Então, enquanto as pessoas não conhecerem a verdade que brota do coração aberto de Jesus, muitas pessoas ainda viverão no paganismo. Muitas pessoas ainda estarão praticando tipos de cultos, talvez pensando que encontraram Deus. Então, o que nós precisamos aprender numa informação como esta? A própria Sagrada Escritura, de modo subliminar, ela está dizendo: não existe vários deuses, existe um único Deus. Ai, 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 padre. Aí você começa a pensar, né? Aí você já começa a pensar assim: ai, o meu parente fulano de tal, a minha parente fulana de tal, a minha família do modo geral. Mas eles dizem sobre isso, sobre aquilo de Deus, que eles vão aqui, que eles vão acolá, que eles fazem parte desse local, que eles fazem parte daquele. Pois é, se você estiver fazendo essa pergunta aí no seu coração, eu também já me perguntei muito sobre isso, muito. Desde o início da minha conversão me perguntava muito sobre isso.
O que me ajudou muito? Parei de fazer essas perguntas e comecei a confiar mais na misericórdia de Deus. Então, como cristão, eu tento fazer o meu papel. Eu tento ajudá-los. Quando eu tenho possibilidade, na conversa, nos conselhos, nas orientações. Só quando eu tenho oportunidade, eu não forço a barra. Não. Deus nos deu a liberdade, então nós temos que dar a liberdade para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Deus esperou o tempo certo da nossa conversão. Nós temos que esperar o tempo certo da conversão desta ou daquela pessoa. Assim como aconteceu, por exemplo, eu citei, em algumas aulas aí atrás, o exemplo da conversão de Paulo. Assim como Deus achou que aquele era o momento da conversão de Paulo. Pense também em outro grande santo da nossa igreja, dos primeiros séculos, século IV, V. Pense em Santo Agostinho, que não era convertido, depois se converteu pela oração da sua mãe, Santa Mônica. Então, está aqui uma das missões do ser cristão. Além de evangelizar com a fala, com o seu testemunho, nós temos que ter paciência e confiar em Deus. Confiar, uma palavrinha chave, uma palavrinha de ciência para você guardar nessa aula. Confiar em Deus. Confiar que se você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, acredite, confie que na hora certa, esta ou aquela pessoa pode ser que ela mude de vida. Isso é muito importante, Tudo isso para dizer então que na mensagem subliminar, então devemos ter clareza. O cristão, ele não é politeísta, como acreditavam, a Grécia antiga. Tinha vários deuses. Não. Tinha vários mitos, lendas a respeito de como foi criado o universo, sobre os deuses do Olimpo, sobre Zeus, sobre Apolo, sobre Artemis, sobre Poseidon, sobre Ísis e assim sucessivamente. Não. O cristianismo, ele professa uma única fé em um único Deus. Aliás, mais uma vez recordando de um exemplo que eu dei nessas aulas, a respeito da Santíssima Trindade. Aqui está um exemplo clássico, o qual nós devemos pautar a nossa fé, que é monoteísta, ou seja, quem é politeísta acredita em vários deuses, mas quem é monoteísta acredita em um único Deus. Nós cristãos somos monoteístas. Então, o exemplo da Santíssima Trindade, esse grande mistério. Vou marcar aqui, eu estou segurando com o dedo para mim não sair do versículo, mas essa informação aqui que eu estou passando é interessante e parece que as minhas mãos querem falar também. Eu dei exemplo na outra aula, de que eu preciso me movimentar para falar e a minha mão estava aqui, parece que pedindo para falar. Eu acho que se tivesse uma boquinha assim em cada dedo da minha mão, eu estava lascado. Mas tudo bem, Está aqui marcado o versículo. Então, olha só, o exemplo da Santíssima Trindade é fantástico para eliminarmos qualquer tipo de falsidade cultural que tenta impregnar na fé cristã de que todos os caminhos são válidos. A Sagrada Escritura está repleta de informações a respeito de um único Deus, um único caminho. Aliás, citei há momentos atrás Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, um único caminho. Significando assim então
que partindo da Santíssima Trindade, olha só, um único Deus e 3 pessoas. Parece que até aqui o próprio Deus, ele já tomou conta, né, de se preocupar, se podemos dizer assim, entre aspas, né, Deus se preocupar para que nós não se confundíssemos com vários deuses. Ele mesmo já deixou claro nesta situação trinitária. Olha, um único, não 3. Então, aqui dentro do quadro trinitário, nós já teríamos possibilidade, se assim pudesse, de falar, adoramos 3 deuses, mas a nossa fé não ensina isso. A nossa fé ensina que são 3 pessoas em um único Deus, significando então que a sua fé cristã tem que ser pautada no monoteísmo, um único Deus. Fora disso, é confusão. Vai por mim, tá? Eu sou um padre assim, bem simples, acho que vocês percebem no meu estilo de conversar, no meu estilo de ensinar, sou um padre bem simples. Mas essas coisas que eu digo para vocês são autênticas, verdadeiras, genuínas da fé católica em Cristo, pautada principalmente a partir da Sagrada Escritura. Tá? Então, se diz essa pequenina mensagem, né? Vários ministérios, diversidade de dons, mas um só é o Senhor. Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência. Segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Repare bem que nessa mensagem paulina, tá? Leia ela aí com calma na sua casa. Versículo 4 até o versículo 11. Paulo, a cada informação que o Espírito faz, a cada dom que ele concede, Paulo ele faz questão de pontuar o mesmo Deus, o mesmo Espírito, um único Deus, para que não haja confusões de vários deuses, vários dons, vários ministérios, mas procede de uma única fonte, de um único Deus. Isso é importantíssimo, continuando aqui, porque o nosso tempo já vai adiantado. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom das interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Está vendo? Ele começa falando de um único Deus, um único Espírito, e ele encerra ainda essa mensagem fazendo questão de pontuar o mesmo Espírito. É ele que concede esses dons, né? E é algo interessantíssimo para o corpo místico de Cristo, né? Que é a Igreja de Cristo, que somos nós, porque nós de fato vamos precisar desses carismas que procedem do Espírito Santo. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.